Shavuot, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Shabbat do Kitush Hanaruch, a gente se encontra agora na Alachá 83. Nessas próximas Alachot a gente vai falar sobre construção e destruição, montar e desmontar kelim, utensílios. Até agora a gente tem falado sobre construção e destruição de casa, janela, porta, etc. Agora a gente trata de objetos. Também objetos são proibidos de serem produzidos e criados no Shabat. Obviamente, se eu produzo algo do nada, por exemplo, eu pego um pedaço de madeira e começo a raspar ele para formar um palito de dente, isso daqui com certeza é proibido, eu produzi um objeto do nada. A nossa dúvida vai ser com relação a objetos que são feitos de duas partes e eu junto elas, duas partes que não têm funcionalidade nenhuma por si só. Na hora que eu junto se torna um objeto, será que isso daqui é considerado que eu estou construindo e produzindo no Shabat? De forma geral, a Alachá, que a gente vai ver com relação a esse assunto, diz o seguinte: se são são duas partes que eu junto elas de forma bem forte, para não ficar frouxo, isso daqui é proibido. Se é algo que geralmente fica um pouquinho solto, fica um pouquinho frouxo, isso daqui é permitido. Essa é a regra geral. Na continuação, a gente vai ver com relação a objetos que eles têm avragá, ele é parafusado, eu giro para prender um no outro, como por exemplo, saleiro ou mamadeira de bebê, que eu giro, ele fica bem preso, mas eles não são presos no sentido em que eu aperto um no outro, algo do tipo, ele só é enroscado. A gente vai falar sobre isso na continuação. Então vamos lá, fala o Kitush Hanaruch 83. Kelim shem shel prakim tchuvim ze bazer venifredu. Se eu tenho kelim, objetos, que eles geralmente eles são presos um no outro, por exemplo, uma mesa. Tem mesas que as pernas soltam, tem mesas que a perna só dobra, mas tem mesas que a perna solta, eu tiro ela e coloco para montar a mesa. Então, caso eles tenham se separados, se o normal é que ele fica meio solto, ele não fica muito bem preso a ponto de ser difícil tirar, ou por exemplo é parafusado, então se eu tenho a maçaneta de um armário, a maçaneta de algum objeto, que eu só giro e isso daqui prende, mas se eu girar ao contrário ele sai com facilidade, o que entra e sai com facilidade dessa forma, ele não fica muito bem preso, ele fica um pouquinho frouxo, ou seja, dá para tirar com facilidade, isso daqui é permitido. Mas se o normal deles é que eu preciso prender muito forte para ele não soltar, então, por exemplo, pernas de uma mesa, você não quer a mesa meio bamba, você quer a mesa bem presa, então geralmente se coloca as pernas de forma forte para ficar bem preso e não soltar, mesmo que eu coloque de maneira frouxa, isso daqui vai ser proibido. Com relação a maçaneta, embora com relação a maçaneta de objetos, isso daqui é permitido por retirar, porque ele entra e sai com facilidade, maçaneta de casas, que já que é uma construção firme, é um imóvel, isso daqui não pode. Então, se caiu a maçaneta da porta no Shabat, eu não posso devolver a maçaneta, mesmo que eu devolva ela de forma que ela fique um pouco frouxa e levemente presa, porque isso daqui é considerado uma construção no Shabat. Mas quando é de objetos, se é normal ele ficar de uma maneira que entra e sai facilmente, não tem problema. Mas kelim que eles são feitos, que eles são enroscados um no outro. Não, desculpa, ele não está falando de enroscados, ele está falando de kelim, que um deles tem um buraco e outro tem algo que prende nesse buraco, que geralmente eles são bem presos, eles ficam bem firmes, é proibido devolver no Shabat. Mas kelim que eles têm kisui, eles têm uma tampa de garrafa, tampa de mamadeira de bebê, tampa de saleiro e etc. Que o modo de conectar os dois é através disso que você enrosca um no outro, isso daqui não é proibido no Shabat. Então todos os tipos de objetos, mesmo que cada um por si só não tem utilidade, e eu preciso juntar os dois para usá-los, isso daqui não é considerado que eu estou construindo no Shabat, então posso fazer isso. Então se eu preciso colocar mais sal no saleiro, se eu quero colocar leite na mamadeira do bebê ou algo do tipo, não tem problema abrir e fechar a tampa, não é considerado que eu estou construindo algo no Shabat. Alachá 84, Machbesh, ele continua aqui explicando, Machbesh é o que eles usavam antigamente para passar a roupa, não tinha exatamente o ferro de passar, tinha tipos diferentes, usavam pedras como ferro de passar, algo do tipo, mas tinha algo chamado Machbesh. O que é esse Machbesh? São duas tábuas de madeira,
eu coloco a roupa esticada no meio e nessas tábuas de madeira, elas têm uns parafusos que eu vou apertando o parafuso e esse parafuso vai juntando as tábuas de madeira a ponto de amassar a roupa no meio para que a roupa que está bem esticada fique passada. Então, se tem um desses machbesh que eu vou apertando o prego, vou apertando o parafuso, ele vai juntando essas duas tábuas. E uma machbesh shel balabait, se é algo caseiro, que alguém tem em casa um desses, ele não é profissional, ele tem um desses em casa. Então, eu posso abrir ele para pegar roupas no Shabat, mesmo que eu estou soltando mesmo que eu estou soltando o parafuso, é como se eu estivesse destruindo, já que é de um balabaita, de alguém em particular, na casa dele, é algo pessoal, não é algo que é feito para trabalhar com isso, para prestar serviço para outras pessoas, então geralmente ele não fica muito bem apertado. O balabaita, o dono da casa, geralmente ele não consegue apertar muito forte, ele faz as coisas mais ou menos. Então na casa dele isso daqui é permitido abrir e fechar. Mas colocar uma roupa lá para usar ela no domingo, na segunda ou na terça, isso daqui é proibido. No Shabat eu não posso fazer nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de preparação para Motzei Shabat. Então, por exemplo, eu não posso lavar louça para Motzei Shabat e não precisar lavar louça. Eu não posso arrumar a casa para sábado à noite e não precisar arrumar a casa. Se eu quero arrumar a casa, a sala, porque a sala bagunçada está me incomodando, então tudo bem, não tem problema. Mas eu não posso arrumar a sala para sábado à noite estar arrumada. No Shabat eu não posso fazer esforços, trabalhos para evitar de fazê-los Motzei Shabat. Então, arrumar as camas, por exemplo. Deitei, descansei, Shabat à tarde, agora eu vou levantar. Se eu arrumo a cama, porque eu sempre arrumo a cama, sempre deixo a cama arrumada, deixo o quarto arrumadinho, isso é uma coisa. Mas se eu quero arrumar a cama para Motzei Shabat, ou trocar a roupa de cama para sábado à noite estar com uma roupa de cama limpa, isso daqui é proibido de ser feito no Shabat. Então, aqui também, se a pessoa quiser prensar a roupa nessa prensa, para ter uma roupa prensada no sábado à noite, no domingo ou na segunda, isso não pode ser feito no Shabat. ומחווה של כובסים או שאר אומנים אסור לפתוח, כיוון שהוא מנותק בחוזק, פתיחתו דומה לסירה. ואפילו בבתי חולים יום, אסור לקחת משם ילדים בשבת המטוב, משום גזירה שמא יבוא לפותחה מטה. Mas se essa prensa, ela pertence a um humano, algum trabalhador profissional que ele trabalha com isso, que geralmente eles prendem isso de maneira muito mais forte, muito mais firme, é proibido abrir e fechar isso no Shabat, e mesmo se está um pouco aberto, eu não posso tirar a roupa de lá, porque eu posso acabar abrindo isso no Shabat, mas isso daqui realmente é só com relação a pessoas que eles trabalham com isso profissionalmente, então existe um risco maior dele acabar fazendo no Shabat. Halakha 85, ספסל שנשמט אחד מרגליו אסור להחזירה, וגם אסור לסמכו על ספסל אחר, אלא אם כן כבר ישב עליו ככה, אבל מותר להניח דף על ספסלים או על חתיכות עץ שהכינם ערב שבת לכך. Se eu tenho um banco, uma cadeira, uma mesa que caiu uma das pernas, eu não posso devolver a perna, porque como a gente viu antes, o costume é devolver de forma muito firme e forte para não cair de novo. Então isso não pode ser feito no Shabat, mas não só isso, fala para a gente que eu sou Shulchan Aruch, que eu também não posso apoiar essa cadeira, essa mesa, esse banco em algum outro lugar. Então, por exemplo, se caiu uma das pernas da mesa e agora eu quero apoiar a mesa em uma segunda mesa para ela só não ficar torta, para ela não ficar caída, não posso fazer isso no Shabat, porque na hora que eu começo a usar ela dessa maneira, de uma maneira não comum, eu posso acabar sem querendo, esquecendo que hoje é Shabat e colocando a perna de volta, ou a cadeira, ou qualquer coisa do tipo, eu posso acabar consertando. Mas se eu já joguei fora a perna quebrada, ou se a perna quebrada está em outra casa, está longe, que não existe o risco da pessoa acabar consertando no Shabat, aí não tem problema. Então, se o banco está solto, caiu uma das pernas do banquinho, por exemplo, no Shabat eu não posso apoiar esse banquinho em outro lugar, a não ser que a perna não esteja aqui, tenha sido jogado fora pelo risco da pessoa vir e colocar a perna no lugar com firmeza. Isso daqui é proibido no Shabat. Agora, se eu tenho, por exemplo, vou sair com algumas pessoas, a gente vai sentar para comer numa floresta, sentar em algum parquinho, algo do tipo, e tem lá pedaços de madeira que eu quero formar um banquinho, eu quero colocar 2 troncos, um do lado do outro, e uma tábua de madeira em cima. De forma geral, isso não pode ser feito porque é mukse, mas caso eu tenha planejado, eu tenha separado esses pedaços de madeira para formar um banquinho no Shabat, aí não tem problema, porque já que eles não são presos um no outro, eu estou só juntando, eu estou aproximando essas duas partes do objeto, aí isso pode ser feito no Shabat.